Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que beleza! Triunfo do Esquadrão, terceiro consecutivo. O Bahia venceu o Goiás 6-4, venceu o Internacional na Arena Fonte Nova 1-0 e agora vence o Fortaleza por 2-0, clássico nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro. Por ser clássico nordestino, um clássico nervoso. Muitos cartões amarelos distribuídos pela arbitragem. Muita confusão também fora, ali na área da comissão técnica, o Tite. O Marinho também trouxe muito nervosismo para alguns jogadores do Esquadrão de Aço. Catimbou o jogo também a equipe do Fortaleza, pedindo muitas faltas. É o clássico do Nordeste e talvez responda por que a partida tecnicamente foi abaixo. Quando eu falo tecnicamente abaixo, por exemplo, o Cauli não fez uma partida que nós estamos acostumados a ver, o Biel também. Jogadores técnicos do Bahia apareceram pouco. No entanto, o Iago Felipe, o Acevedo e o Canu fizeram sim um bom jogo. O Iago Felipe do segundo tempo jogou demais, o motorzinho ali do Esquadrão, o Acevedo também. No entanto, eles não têm aquela qualidade da meiuca, do meio de campo, do controle do jogo, do passe, mas fizeram um bom jogo hoje sim e esta partida pedia um jogo de muita força física, de muita intensidade, de velocidade na marcação. A equipe do Fortaleza é uma equipe técnica, mesmo que tenha iniciado com uma equipe mista. O Canu abriu o placar, fazendo o gol na cobrança de escanteio do Biel. E um detalhe, na hora que estava tocando o hino nacional, que a câmera estava perfilando ali, passando os jogadores, a gente via que a equipe do Fortaleza optou, o Vojvoda, por uma equipe mais baixa, né? E antes do gol do Canu já se mostrava que a equipe do Fortaleza teria dificuldade nas bolas aéreas. O Canu cabeceou, fez lá 1-0. O Esquadrão de Aço, após esse gol, teve uma queda. Fortaleza melhorou e equilibrou a partida. Antes do gol do Canu, o Bahia tinha intensidade, volume de jogo e dava mostras que iria abrir o placar, como fez. No entanto, o Bahia caiu muito na pilha, sobretudo do Marinho, e na distribuição dos cartões amarelos do juiz da partida. Isso trouxe um pouco de queda do Bahia na intensidade, o Fortaleza melhorou e, na minha opinião, o primeiro tempo foi equilibrado. O Fortaleza perdeu oportunidades de empatar a partida, mas o Esquadrão também poderia ter feito, por exemplo, o Cauli teve uma grande oportunidade e pegou mal na bola. O Bahia poderia ali fazer um 2-0 e voltar para o jogo com tranquilidade. Segundo tempo, se esperava um Fortaleza que viesse para cima, que fizesse alterações e que o Bahia pudesse aproveitar os espaços que o Fortaleza iria deixar para tentar empatar, como o Internacional tentou. Contra o Inter, o Bahia perdeu toneladas de gols no segundo tempo. Já no segundo, não. A partida continuou sendo equilibrada e o Bahia faz um gol no final com o Ratão, que entrou no segundo tempo. Não estava tão bem assim na partida, inclusive perdeu algumas oportunidades de contra-ataque, mas o Ratão tem uma capacidade de finalização muito boa. E aí foi determinante para fazer o 2-0 e definitivamente acabar com a partida. Destaque do jogo, na minha opinião, foi o Iago Felipe e também o nosso querido Acevedo. Eu vou colocar aqui na tela para a galera a escalação do Bahia com Marcos Felipe, Gilberto, o Canu, o Raul Gustavo, o Camilo Cândido, o Acevedo, o Iago Felipe, Tassiano, Cauli, Biel e Everaldo. Inicialmente foi essa partida, que são esses jogadores que entraram, lembrando que o Rezende estava suspenso pelo cartão amarelo. Com isso, o Bahia sobe para a 12ª posição momentaneamente, vai ter jogos ainda aí do Internacional, jogos do Corinthians, o próprio Cruzeiro, mas a secadeira vai estar ligada. O Bahia deu um salto bom, né? 3 triunfos consecutivos, 34 pontos. O Esquadrão de Aço coloca 4 pontos de diferença da zona de rebaixamento. De olho no jogo aí, ó, papá. Atlético contra o Cruzeiro. Cuiabá empatou com o Goiás. Flamengo e Vasco da Gama. Esse jogo do Vasco a gente vai estar de olho, sim. Internacional e Santos. Jogo de 6 pontos. Nós estaremos ligados. E Corinthians contra o América Mineiro. Destaque do jogo eu coloquei aqui na tela. Canu, Acevedo e o Iago Felipe. Lembrando que nós vamos jogar duro e arrebentar daqui a pouquinho também, fazendo a nossa live, beleza? Tem mais aqui, Wendel? Tem mais informes aqui? Tem sim. Tem mais informações aqui, ó, com relação ao Esquadrão de Aço, ao Rogério Ceni. Foi muito bem também o Rogério Ceni. Mais uma vez, o técnico do Bahia se apresenta muito bem no segundo tempo, né? Fazendo modificações, mudando a forma de jogo do Bahia também, melhorou a marcação do Esquadrão. A equipe do Fortaleza, tecnicamente,
É uma equipe que já tem um bom tempo jogando, né? Amadurecida a equipe do Fortaleza. Foi fazendo mudanças, foi colocando jogadores que são titulares, mas não houve jeito. O Bahia continuou a equilibrar e no segundo tempo teve algumas oportunidades. O Bahia colocou o jogador Juba, colocou o Ratão, que fez o gol, entrou também o Diego Rosa, entrou o Ademir. Esquadrão de Aço agora joga contra a equipe do Cruzeiro, meu amigão. Jogando fora de casa no Mineirão. E pode ser uma partida desesperadora da equipe do Cruzeiro. E o Bahia vai ter que ter aquela mentalidade, aquela cabeça fria para não entrar na pilha. Fortaleza mostrou que é uma equipe que já está habituada com, inclusive, jogos sul-americanos, né? Catimbou muito o jogo, na minha opinião. Fez uma catimba danada. Marinho, outros jogadores também. O próprio Bruno Pacheco também catimbou muito. O Galhardo catimbou demais. No entanto, meu amiguinho, prevaleceu o Esquadrão e sua torcida na Arena Fonte Nova. Ter aberto o placar também foi muito bom para dar um pouco de mais de tranquilidade, que não aconteceu, né? Depois a partida se mostrou uma partida nervosa, mas é um clássico, na verdade, é um clássico do Nordeste e o Bahia queria demais fazer esse terceiro triunfo consecutivo. Meu amigão, você vai jogar duro e arrebentar no like? Vai? Vai ou não vai? Claro que vai, eu tenho certeza que você vai arrebentar no like, dá essa moral pra gente. Primeiro tempo de um jogo equilibrado, porém não foi bem assim no início. O Bahia teve o domínio do jogo, mas após o gol do Esquadrão, as coisas se equilibraram. Excesso de faltas do Bahia, na minha opinião, deram mais confiança para a equipe do Fortaleza. O Marinho, de fato, ele é um jogador muito presepeiro, como eu gosto de falar, né? Uma presepada, uma atrás da outra, botou pilha no jogo também, e com isso o Fortaleza foi ganhando confiança, mas não chegou a jogar melhor que o Bahia, na minha opinião. Chegou a equilibrar o jogo, teve mais posse de bola ali depois do gol do Canu, mas o Bahia se comportou muito bem no seu sistema defensivo. Meu amigão, segundo tempo... Entrou o Matheus Bahia, inclusive, até porque o Camilo Cândido tinha levado amarelo na marcação do Marinho, né? O Matheus Bahia teve algumas falhas, inclusive, mas depois foi pegando o jogo. É nervosismo, papai, é nervosismo no futebol, não é brincadeira não, o negócio é difícil mesmo, não é tão fácil assim não. E um jogo nervoso como esse, mais de 40 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Cauli perdeu a oportunidade no contra-ataque, o Biel perdeu uma grande oportunidade, mas fez tudo certo. O Bielzinho fez tudo certo, bateu na diagonal, perninha esquerda, mas a bola passou rente à trave. Se o Bahia fizesse aquele gol ali, tava massa demais. Infelizmente, não aconteceu. 16 minutos, troca. O Luciano Juba entrou no lugar do Tassiano, que estava destoando um pouquinho, né? O Tassiano. O Juba entrou no jogo, o Ratão também entrou no lugar do Biel. O Everaldo foi substituído pelo Ademir. E o Diego Rosa entrou no lugar do Cauli. O Rogério tem que fazer isso, né? Vai ser um jogo atrás do outro agora. Ele tem que preservar os seus jogadores, sobretudo aqueles jogadores que são titulares absolutos do Sport Clube Bahia. O Ratão fez o segundo gol, ele não estava bem não. Para mim, ele ainda pecou em algumas oportunidades de contra-ataque, mas ele é muito oportunista, né? Isso aí é um detalhe importante. E jogador que tem esse espírito oportunista, muitas vezes ele pode não estar bem no jogo, mas ele é determinante, como foi o Ratão. Aproveitou a falha da zaga do Fortaleza, ele não tem nada a ver com isso, fez o segundo gol, vibrou demais com o seu torcedor. Detalhe também do jogo, e isso vem muito do Rogério Ceni, é a concentração do Bahia, hein? O Bahia muito concentrado no jogo, isso é importante. É um detalhe que o técnico anterior do Bahia não conseguia com a equipe. Mesmo o Bahia vencendo por 1-0, o Bahia se manteve, mesmo o Bahia vencendo por 1-0 e o Fortaleza melhorou no jogo, o Bahia se manteve concentrado na partida. O Bahia se manteve focado no jogo. O jogo contra o Goiás foi nítido isso, o jogo contra o Inter também e o jogo agora contra o Fortaleza. Essa equipe do Bahia vem amadurecendo. Essa equipe do Bahia para 2024 com o Rogério Ceni pode dar muitos bons frutos. É claro que contratações são importantes. O meio de campo do Bahia hoje na marcação foi importante, mas na criação não. E nós precisamos sim de volantes que construam e que saiam para o jogo. Mas hoje eles foram muito bem na marcação. Não deixou o time do Fortaleza jogar no meio de campo, não permitiu que o Fortaleza pudesse armar jogadas. Por exemplo, o Marcos Felipe fez grandes defesas, jogada de linha de fundo, por exemplo. Mas não foi o suficiente. Meu amigão, jogando duro e arrebentando, um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado. Tamo junto nessa. Valeu!